Amém. Boa noite, meus queridos. Abram suas Bíblias. Mateus 17, 24 em diante. Vamos lá? Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, nós te louvamos por esse momento. Nós consagramos, Senhor Jesus, mais uma vez, esse momento em reverência à Tua Palavra. Submetemos, Senhor Jesus, a nossa vontade, o nosso querer, nossas escolhas, a nossa mente ao Teu senhorio sobre as nossas vidas. A Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, ministra em nossos corações. Tu és nosso Deus, nosso Senhor, aquele que habita em nós, que nos direciona. Em Teu nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Eu fiz 45 anos essa semana. Eu nunca presenciei na minha vida um momento político, em questão mundial, como hoje nós estamos vivendo. Quando eu falo político, eu não estou me referindo a questões políticas no quesito a ver realmente coisas assim transformadoras, que deve ser o propósito de toda a política, o benefício do povo, do cidadão, no sentido de trazer mais cidadania, mais humanidade para as pessoas, né? O que eu vejo hoje é que o mundo se dividiu entre sanidade e loucura de dois lados. Está muito complicado hoje você ser cristão e você se envolver com política. Pelo menos no meu ponto de vista, está muito complicado. Você escolher até mesmo lados hoje em dia. Diante do caos que a política, em especial no nosso país, se tornou. Eu sempre fui um cara que gostei muito de debate, de discussão. Amo o mundo do debate, amo o mundo da discussão, porque eu penso que você aprende muito nisso. Aprende muito com isso. Faz um bom tempo que eu não me envolvo mais em debates, em discussões, por uma razão muito simples. Cansei. Em especial, quando eu comecei a ter debates, eram debates que envolviam, de certa forma, um nível de inteligência mínima. E hoje a coisa não tem mais esse nível. Então hoje é meio que perca de tempo você debater, e principalmente em questões políticas. Agora, o que eu quero trabalhar essa noite, que envolve a questão da obediência civil ou a questão da política, porque o que mais me assusta hoje é a falta de referência que nós temos em olhar para o Evangelho e ter o Evangelho como suficiente nas nossas vidas para que a gente faça política. Aonde nós precisamos, de certa forma, emprestar a política de outras vertentes que não seja a política que a Bíblia nos oferece. Eu quero dizer uma coisa para cada um de nós que estamos aqui, porque hoje se entende assim que quando você se coloca como contrário a certos segmentos da política, você automaticamente é taxado como uma pessoa que odeia pobre, racista, homofóbico, fascista e outras coisas mais, né? Então, assim, o cuidado com o pobre não pertence a nenhuma vertente política. O cuidado com o pobre pertence à igreja.
É uma responsabilidade da igreja isso. E quando eu falo responsabilidade da igreja, não é essa forma distorcida como muitas vezes é vista a questão do tal da justiça social que a gente procura fazer. Então hoje eu vejo gente assim que quando se propõe a fazer justiça social, e eu estou falando de vertentes dentro da fé cristã, tem uma tendência a achar que isso pertence a segmentos políticos. Isso não é verdade. A igreja já fazia isso lá no século I, sem nenhum partido político, sem vertentes políticas algumas. E a gente fazia isso. E ainda faz isso. A igreja ainda está fazendo isso no mundo todo, sem nenhum comprometimento partidário e político, seja de esquerda e seja de direita. Amém? Nós podemos fazer política sem se envolver necessariamente com políticas partidárias, que é o que a gente tem por aí. Ok? Quando a igreja começou esse movimento, principalmente no meio dos pobres, porque a igreja era formada por pobres, por pessoas sem muita cultura, sem muito conhecimento, a igreja nasceu disso. Eram poucas pessoas que tinham poder aquisitivo, que eram, de certa forma, de uma classe social alta, mas quase que na unanimidade da fé cristã, nasceu de pobres, certo? Nasceu de pobres. Quando a igreja começou a crescer, meus queridos, e começou a alcançar um certo nível de grandiosidade numérica, começou a acontecer o quê? A movimentação da liderança no suprir as necessidades dos irmãos pobres da igreja. Então havia esse repartir o pão, essa coisa diária, onde a gente vendia, as propriedades eram vendidas para que isso fosse repartido, para que todos tivessem algo em comum. Então isso nasceu no coração movido pelo Espírito Santo. Isso nunca foi uma bandeira partidária, isso não foi nunca um filósofo na história que criou isso. O repartir o pão, o se preocupar com o irmão, com aquele que está em volta. Porém, entenda uma coisa, isso nunca foi doutrina da igreja. Isso era vida. Isso era um movimento que nascia do coração da igreja. A igreja amava. A igreja não era impulsionada por outra coisa, a não ser pelo Espírito Santo de Deus e pelo amor que ela tinha pelo irmão. E ao ver a necessidade do irmão, ela se movia nessa direção. Amém? Porém, isso não era doutrina. Isso era um movimento natural da igreja. Todas as vezes que a gente tenta impor sobre as pessoas um tipo de movimento que não nasce do amor e não nasce do Espírito Santo, está fadado ao fracasso. Não vai funcionar. Não vai ter êxito. E aí o que acontece? Os apóstolos começam a ficar meio enlouquecidos, porque aquilo começa a tomar uma proporção grandiosa, porque havia muita gente pobre dentro da igreja. O que acontece? Os apóstolos se reúnem, e aí eles levantam dentro da igreja uma subdivisão dentro da liderança, o qual é chamada de diaconia, os diáconos. Então Deus levanta os diáconos, os apóstolos ordenam os diáconos e dá uma seguinte ordenança: os diáconos vão cuidar disso agora. De quem era o papel de cuidar da distribuição, de cuidar dos pobres e se preocupar com os pobres? Era o papel de quem? Dos diáconos. Os diáconos são levantados para fazer esse papel. Porém, olha o que os apóstolos falaram. Nós levantaremos os diáconos para esse propósito, para que nós, os apóstolos, nos preocupemos com duas coisas. E não era se preocupar com os pobres. Isso não implicava que os apóstolos não tinham uma preocupação com os pobres. Mas alguém tinha que fazer as outras coisas, e alguém tinha que fazer especificamente isso, cuidar dos pobres. Enquanto que eles iam fazer outras coisas. Duas coisas somente os apóstolos ficavam encarregados: o ministério da oração e o ministério da palavra. E nem por isso eles eram fascistas. E nem por isso eles odiavam pobres. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho lido, eu tenho visto posicionamento de muitos cristãos hoje defendendo essa ideia de que se você não tem isso como prioridade da sua vida, matar a fome do mundo, você não é crente. Você não é cristão. Queridos, Jesus matou a fome das multidões. Mas quando Jesus chama as multidões para um discipulado,
quando Jesus chama as multidões para segui-lo, para negarem suas vidas, para viverem uma vida de renúncia, o que as multidões fazem? Aquela mesma multidão que Jesus tinha matado a fome, aquela mesma multidão que Jesus tinha repartido o pão, ensinado eles a repartir as coisas, a mesma multidão que ele tinha alimentado, o abandona, dá as costas para ele naquele mesmo momento. Jesus tinha feito um ato político ali, alimentado a fome de uma multidão, mas a multidão dá as costas. Então, não é o evangelho necessariamente matar a fome dos pobres. O evangelho consiste sim que nós temos que nos preocupar com os pobres, porém o evangelho implica numa coisa acima de qualquer coisa: a salvação do ser humano, na sua totalidade. Esse é o compromisso primeiro do evangelho, em nome de Jesus. Porque o que está acontecendo hoje, em especial no Brasil, é que está acontecendo uma inversão disso. Já escutaram aquele ditado? Dizem que foi Francisco de Assis que disse, mas ninguém sabe se foi Francisco de Assis, se foi Santo Agostinho. Em todo tempo prega o evangelho, se necessário for, use de palavras. Se necessário for, use de palavras. Não, você tem que pregar o evangelho. Mas se for necessário, você use de palavras. Ou seja, você tem que pregar o evangelho com a sua vida. Você não precisa pregar o evangelho. Se necessário for, você prega o evangelho por meio de palavras. A princípio, então, é somente pela vida. Por quê? Porque Francisco de Assis tinha, se é que foi ele, que não sabe se foi ele ao certo, se foi Santo Agostinho, mas digamos que tenha sido Francisco de Assis, ele era um cara que tinha um ministério no meio dos leprosos. E glórias a Deus por isso. Pelo ministério de Francisco de Assis, no meio dos leprosos, no cuidado para com os pobres. Porém, isso é verdade? Você tem que pregar o evangelho, se necessário for usar de palavras? Não. Você tem que pregar o evangelho por meio de palavras. É o evangelho, meus queridos, é esse evangelho, o poder da palavra de Deus, anunciada, pregada, que leva as pessoas a mudarem suas vidas. Eu não mudei a minha vida porque um dia eu vi um exemplo de crente na minha vida, até mesmo porque se a humanidade for esperar isso, ter um exemplo de crente perfeito, porque esse é o padrão do mundo, né? Se você não é perfeito, você não é. Se a humanidade for esperar pessoas perfeitas para se converterem ao evangelho, isso não acontecerá. Por que não acontecerá? Porque nem com Jesus isso aconteceu. Ou vocês acham que aconteceu? As pessoas olharam para Jesus matando a fome das pessoas, curando enfermos, expulsando demônios. Quando Jesus chama essas pessoas para o evangelho, para converterem, para transformarem suas vidas, para mudarem suas vidas, essas multidões, milhares dessas pessoas dão as costas para ele. Porque as pessoas odeiam o evangelho, meus queridos. O mundo odeia o evangelho. O mundo não odeia a igreja, o mundo odeia o evangelho. Quando as pessoas falam por aí que Jesus é legal, mas o que estraga é o fã-clube, é abobrinha. Eles odeiam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles têm raiva do evangelho. Eles odeiam o Senhor Jesus Cristo. Se eles amassem o Senhor Jesus Cristo, eles o teriam como Senhor das suas vidas. Então esse discurso político aí fora é mentiroso, é hipócrita. Amém? Amém? Fala assim, então esqueçam as pessoas e se voltem para o evangelho então. Leia a Bíblia. Não, mas para que ler a Bíblia? Leia a Bíblia. Você não falou que Jesus é legal, mas o fã-clube que estraga. Então volte-se para o Senhor Jesus então. Eu hoje estou no evangelho. Não é, nunca foi e nunca será por causa das pessoas. Mas foi porque o evangelho chegou na minha vida e mostrou como um espelho a minha condição de pecador, de um homem pecador caminhando na direção do inferno, e que Deus havia me amado mesmo nessa condição. E aí sim, a minha vida foi transformada, e a partir dessa transformação que vem do senhorio do Senhor Jesus Cristo em mim, aí sim, eu nunca tive problema, meus queridos, em ter roupa e dar para os outros,
ter dinheiro, tirar dinheiro, dar para os outros, mesmo quando eu não tinha nem para mim mesmo. Eu nunca tive problema em descer em favelas, levar cesta básica em favelas, como a gente fazia lá em Foz do Iguaçu. Nunca foi um problema isso, mas eu nunca olhei para isso como uma condição e que, portanto, isso me torna agradável diante de Deus. É por causa do que Jesus fez na cruz unicamente. Somente aquele sacrifício puro, santo, perfeito, tudo o que ele fez naquela cruz, que representava a minha pessoa, foi que me tornou então 100% aprovado por Deus, não por causa de mim, mas por causa dele unicamente. E aí qualquer coisa que eu fizesse, em consequência dessa salvação perfeita, maravilhosa, que ocupa todo o espaço da minha existência e da sua existência. E aí sim, como consequência disso, aleluia! Como gratidão ao Deus que me ama, eu amo as pessoas e por amar as pessoas, então agora tenho ações na sociedade que não implica somente pobre, meus queridos. Não é só pobre que sofre. Não é só fome o problema da humanidade. Antes fosse somente fome o problema da humanidade. Eu estava vendo o testemunho de um dos vocalistas do Hillsong. A irmã dele se suicidou com 15 anos de idade. Encontrou a irmã enforcada no quarto dela. Não é só pobre o problema. O mundo não está somente com fome. Cada 3 meninos, um é violentado quando criança, abusado sexualmente. Nós estamos falando de abuso sexual, nós estamos falando de desgraça total, uma humanidade que perdeu totalmente o referencial divino para as suas vidas e está fundada no pecado. E é óbvio que nós temos que nos preocupar com as ações na sociedade, mas isso implica a totalidade da sociedade, porque o rico também precisa do evangelho. Nós não temos que odiar os ricos, temos que pregar o evangelho. E principalmente essa igreja está precisando de rico aqui, viu? Está precisando de uns headbanger ricos aí para a gente conseguir pagar as contas aqui, né? Porque vamos começar a fazer evangelhos lá no Batel, lá. O que acontece nesse texto, meus queridos? Havia uma obrigação, todo o jovem acima de 20 anos tinha uma obrigação de contribuir com o templo nesse período do ano. Ele tinha a obrigação. Jesus ele é confrontado com isso, porque Jesus ele está vindo do Monte da Transfiguração. Quando ele volta para casa, aqui provavelmente é a casa de Pedro, ele é abordado. Pedro é abordado com essa pergunta: teu mestre paga o imposto do templo? Era um imposto do templo, não era um imposto para o Império Romano, mas era um imposto para o templo, para a manutenção do templo. Era esse imposto que era cobrado. E Pedro responde sim. E aí, Jesus, entendam bem, o texto, Jesus pergunta assim: Pedro, o que você acha? Os governantes, eles cobram imposto dos filhos deles ou eles cobram imposto do povo? Pedro responde: do povo. Em outras palavras, Jesus era o rei. Ele era o filho do rei do universo, Pai. Ele está dizendo assim: eu, como rei, como filho do rei, eu não tenho obrigação nenhuma de pagar imposto, porque eu sou o rei. Ele está dizendo. Aí ele fala uma coisa: mas por causa do escândalo, para que nós não escandalizemos, para que nós não sejamos vistos como pessoas que subornam, como pessoas que se omitem, como pessoas que não têm compromisso com a sociedade, para que a gente não seja visto como ladrão, como pessoas desonestas, por causa dos escândalos. Então, vai lá agora, Pedro. E você pode perceber que Jesus não tinha nem dinheiro, né? Jesus era tipo nós, assim, né? Jesus não tinha dinheiro. E isso me conforta de uma maneira tão grandiosa, assim. Nessas horas eu posso dizer então que eu sou filho do rei sem me sentir frustrado. Porque Jesus era filho do rei, do universo, e no entanto não tinha um tostão no bolso. E ele manda então que vão lá, que Pedro vá
e pesque. E aí eu acho uma coisa soberana da parte de Deus, né? Porque como é que Jesus sabia que um peixe no oceano tinha uma moeda entalada na boca dele? Aí a gente pode especular, né? Eu não sei se Jesus fez nascer uma moeda, ele criou, né, do nada essa moeda lá dentro, ou esse peixe tinha assim talado com uma moeda que caiu do bolso de alguém. Sei que Jesus manda Pedro ir lá e pescar esse peixe, e quando esse peixe vem, então esse peixe tem uma moeda ali, que dá para pagar esse imposto do templo, pelo menos para ele e para Pedro. Agora, quando o texto fala o seguinte: de quem os reis da terra cobram tributos e impostos, de seus próprios filhos ou dos outros, Jesus está ligando esse texto, não apenas essa responsabilidade para com o templo. Jesus também está ligando esse texto com a nossa responsabilidade para com as coisas no que diz respeito à sociedade de modo geral. E aí diz respeito ao governo. Meus queridos, eu não sou um defensor da esquerda, mas quando estava acontecendo toda a movimentação para o impeachment da Dilma, eu vi muita gente sendo qualquer coisa, menos crente no Facebook. Com as palavras, a forma como se referia a Dilma. Vaca era mínimo, né? Vaca era o elogio, né? Vaca era uma coisa mínima, assim, que a gente via, né? E até hoje, eu não estou dizendo isso não somente com relação a... Estou usando ela apenas como exemplo, mas até hoje eu ainda vejo. Esses dias eu vi uma irmã em Cristo falando dos filhos do Bolsonaro lá, de um jeito, com um ódio no coração lá, que eu falei, meu Deus do céu. Entendeu? Por quê? Porque a gente perde a referência. Para a gente fazer política, ou a gente faz política olhando para o Evangelho, ou a gente não faz, meus queridos. Entendeu? Esqueça, você não serve para isso. Estou falando você como teu pastor, tanto de esquerda quanto de direita. Se você não tem o Evangelho como referência para fazer política, não faça. Porque você está escandalizando o reino. Amém? Está sendo pedra de tropeço para o reino. Se nós vamos fazer política nesse mundo, nós vamos fazer política tendo o Evangelho como referência, mas nunca fora dele. Porque aí se a gente for abraçar partido político, a gente vai se sujar de cocô até sabe Deus aonde. Né? Aí não sobra nada. Aí não sobra nada. Olha só o que Paulo fala em Romanos. Olha lá, Romanos capítulo 13, versos 1 a verso 7. Antes de nós lermos Romanos, há um outro momento nos evangelhos em que Jesus também é abordado com uma pergunta muito parecida. Quando chegam para ele e perguntam assim, mestre, é lícito pagar impostos para César? E aí Jesus responde isso de uma maneira bem punk o negócio, né? Ele fala assim, me dá uma moeda aí. Qual é a imagem que vocês veem nessa moeda? Eles respondem, César. Então você dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus não se compromete. A gente não. A gente quer comprar briga. Ele não comprou briga, meus queridos. Ele não comprou essa briga. Jesus ele tinha um compromisso com o reino dele, um compromisso com o ser humano. Mas jamais ele tinha compromisso com outra coisa que não fosse o reino e não fosse o ser humano. Aí Paulo ele fala assim lá em Romanos capítulo 13, versos 1 em diante. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal.
portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Vou repetir essa parte que eu acho anárquica, essa parte. É necessário que sejamos submissos às autoridades. Quando a Dilma ganhou no segundo mandato, eu escrevi bem assim na timeline: honre ao rei, ame a Deus e ame o próximo. Mas um monte de crente me encheu o saco porque eu escrevi isso. Mas eu só tinha citado a Bíblia. É isso. O cristão tem o dever de se submeter a essas autoridades que estão sobre a sua vida no seu país. Tem o dever. Assim também, como houve toda aquela movimentação política do impeachment, e a Dilma foi deposta, quando o Temer assumiu, eu também escrevi a mesma coisa. Portanto, honre ao rei. E aí o outro lado me desceu a porrada também. Falei, mas eu só estou citando a Bíblia, meus queridos. Ah, quer dizer que o que eu falei só valia naquela hora? Agora não vale mais? Só vale quando serve para os meus interesses políticos? A gente só tem que obedecer e gostar daqueles que a gente quer gostar? Ou a Bíblia não coloca essa condição para a gente? Coloca? Não, né? Eu sei que vocês já estão pensando no Hitler. Como é que fica o Hitler, Pipe? Calma que eu chego lá no Hitler. Daí, continuando, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de obediência. Repito, por questão de obediência. Isso é o mesmo que Jesus está dizendo para não escandalizar. Por questão de obediência. É por isso também que vocês pagam impostos. Olha o que Paulo está falando. Ele está ligando isso à questão do pagar imposto. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Então assim, o que eu estou querendo falar com isso? Nós estamos falando do Evangelho. A nossa política tem que se submeter a quem? A quem? Ao Evangelho. Repita comigo, ao Evangelho. Ao Evangelho. Ah, Pipe, eu não gosto dessa passagem na Bíblia. Sinto muito. É por isso que eu odeio evangelho politicamente correto. De ambos os lados. Eu odeio evangelho que está aqui para puxar o saco do povo. Para puxar o saco do governo. Para puxar o saco de quem quer que seja. O evangelho é o evangelho. Eu me submeto ao evangelho, mesmo que esse evangelho seja contrário a muitas coisas que eu não gosto. Se amanhã depois, queridos, entrar um outro governante lá que eu não vou gostar, em 2018 eu não sei quem vai ser eleito, o mesmo princípio que eu estou ensinando para vocês vai valer para a minha vida ainda. Vou me submeter às autoridades, orarei pelos governantes desse país e me submeterei às autoridades. Em nome de Jesus. Amém? Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Amém? Então, nem Jesus, quero deixar uma coisa bem clara para vocês, nem Jesus e nem o apóstolo Paulo está dizendo que é justo pagar imposto. Eles não estão tendo um compromisso dizendo que eles concordam com os impostos. Jesus não está dizendo que se concorda com o Império Romano, oprimindo, governando, escravizando. Não é um compromisso com isso. Mas sim, é um compromisso com a autoridade. E a Bíblia está dizendo que a autoridade foi instituída por Deus. E essa autoridade nós devemos nos submeter porque foi Deus quem a instituiu. Ah, eu não concordo, Pipe. Bom, mas aí volta a falar. Ou eu submeto as minhas opiniões, as minhas vontades ao Evangelho, ou então esqueço de fazer política. Porque ao fazer política e não submeter a minha política ao Evangelho, eu estou fazendo política fora da visão da Bíblia. Eu acho legal quando Martin Luther King se propôs e quebrou todo esse paradigma estúpido de que tem que separar
que o Estado é laico e, portanto, não dê a sua opinião no Estado porque você é cristão, então você tem que separar as coisas. Quando você for ter uma opinião aqui fora, no mundo, no Estado laico, você tem que ter uma opinião laica. Laica é isenta de qualquer tipo de religião. Como que você faz isso? Como? Como eu pego Jesus, tiro ele da minha vida, tiro o que ele falou, o que ele me ensinou, o que ele deixou claro nas Escrituras, como eu deixo isso de lado para dizer então qualquer opinião para a sociedade? Como eu vou falar, por exemplo, sobre homossexualidade, aborto, sobre casamento, sobre paternidade, sobre incesto, sobre pedofilia, sobre zoofilia, necrofilia, qualquer coisa, corrupção? Como eu vou falar qualquer opinião se eu não tenho esse referencial absoluto na minha vida, que é Deus em Cristo Jesus? Como é que faz? Ou o cristão se move nesse mundinho abaixo de um universo fechado? O cristão não vive assim, o cristão não se move assim. Todo cristão olha para o mundo e ele não vê o mundo como um sistema fechado, porque ele acredita que existe um Deus soberano sobre todas as coisas e que impõe sobre o mundo a sua vontade. Aleluia. Ah, eu não gosto da vontade de Deus, o problema é teu. Um dia você e eu vamos pagar muito caro com a nossa opinião contrária dele e ao insistirmos em confrontar a sua soberania como rei do universo. Então, quando o cristão está aqui se movimentando no mundo, e ele tem que falar sobre política, como é que ele acha que Martin Luther King fez? Quando Martin Luther King se propõe a lutar contra o racismo, ele tinha a sua cosmovisão cristã que fundamentava a sua vida. É por isso que ele acreditava que todos os seres humanos eram iguais. Porque, meus queridos, na civilização antiga não era assim que se pensava. Não era assim que se pensava acerca das mulheres. Não era assim que se pensava acerca dos escravos. Não eram assim. Tanto que existia a escravatura como uma coisa natural. Pra vocês terem uma ideia, há áreas da ciência, eu posso mandar artigos para vocês verem, há artigos da ciência que defendem que todos os seres humanos não são iguais. Que há seres humanos que são inferiores aos outros. E se baseiam isso, segundo eles, em evidências científicas para dizerem que os seres humanos não são iguais. É a cosmovisão bíblica, cristã, que diz que todos nós somos iguais. Foi Cristo Jesus que diz que nele, é o Evangelho que diz que nele, Paulo fala isso, nele não há homem e mulher, nele não há rico e pobre, nele não há judeu e nem grego, todos são iguais perante Deus, aleluia. Esse é o Evangelho. E aí Martin Luther King se movimenta fazendo política, tendo essa cosmovisão na vida dele. Então como é que ele separa isso? Se ele separa da vida dele, ele olha para o ser humano e o ser humano não tem valor, meus queridos. Você não tem mais valor do que uma minhoca, do que uma barata, se Deus não existe. Você só é um cara que tem um pouquinho mais de complexidade. Só isso. E tem um azar desgraçado ainda de ter consciência acerca da sua existência. De pensar acerca da sua existência, de que pensar que quando você morrer, tudo vai acabar. Quando Whitefield fez a revolução que ele fez no país dele, ele tinha só cosmovisão que o movimentava na política. É essa que faz a diferença. Quando houve aquele terremoto seguido de uma tsunami lá no Japão, que matou milhares e milhares de pessoas lá no Japão, você sabe quem foram os primeiros que se movimentaram em socorro ao Japão? As igrejas. As igrejas que se movimentaram. Muitos foram dos Estados Unidos para lá para construir novamente as casas, para ajudarem. Enquanto isso, todos os ateus do universo ficaram sentadinhos, indo para a Ateia, falar mal do cristianismo. Cadê o teu Deus? Meu Deus, meu querido, está lá com a igreja servindo agora. Está lá, ó. Cuidando da dor, das feridas. Aonde está Deus quando vem o sofrimento? Está aqui, ó.
É quando eu disponho o meu ouvido para ouvir o sofrimento do meu irmão, para pegar na mão do meu irmão, para estar junto com o meu irmão. Um teólogo, eu postei uma frase dele essa semana, eu esqueci o nome dele. Ele fala assim: Deus vai curar o mundo ou por meio da medicina, ou por meio de um cuidado que cada um de nós tem, com uma boa alimentação, um cuidar da saúde diariamente, ou por meio do milagre, ou então, meus queridos, nem por um dos três, porque a gente sabe que tem coisa que nem a medicina, nem a comida boa e nem o milagre cura. E aí só tem uma cura, e que só a cosmovisão cristã oferece. Uma coisa chamada ressurreição. Aleluia. É porque eu creio na ressurreição que eu posso ir no hospital e oferecer esperança. Quando um crente entra no hospital fazendo política, cuidando daqueles que estão lá, ele chega lá e fala de esperança. Fala de salvação para uma pessoa que não tem mais esperança, cujo único fim é a morte. Ele pode chegar e dizer: querido, existe vida. Existe vida pós-morte. Existe ressurreição em Cristo Jesus. E você pode falar do Evangelho. Como que a gente pode querer fazer políticas e tirar a cosmovisão e fazer? Se nós formos nas favelas, levar comida para os pobres e não falar do Evangelho, nós poderíamos estar levando toda uma geração de pobres com a barriga cheia para o inferno. Porque tem muito rico, meus queridos, indo para o inferno com a barriga cheia. Quando a gente ia para as favelas levar a cesta básica, a gente chegava e pregava o Evangelho. Oferecia a cesta básica, mas pregava o Evangelho. Pregava o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Amém? E aí, quando a gente pensar, para encerrar, quando formos pensar em Hitler, por exemplo, ou aquela realidade, por exemplo, que muitos cristãos enfrentam hoje na China, em outros países onde o Evangelho é proibido, como, por exemplo, alguns países muçulmanos, e aí você tem esse dilema. Como é que faz? Onde se aplica esse texto, onde você precisa, então, obedecer às autoridades instituídas por Deus, onde o Evangelho é proibido, aonde cultuar a Jesus é proibido, aonde pregar o Evangelho é proibido. E aí implica aquilo que Atos capítulo 5, versos 27 a 29, só falando desse contexto, os apóstolos estavam pregando o Evangelho no templo de Jerusalém, eles são presos por causa disso, milagrosamente eles são soltos, milagrosamente eles de alguma forma somem de dentro da cadeia e aparecem novamente no templo para pregar o Evangelho. E aí os caras chegam lá e falam assim: a gente já não disse para vocês que é para vocês não pregarem o Evangelho? Eram as autoridades que estavam dizendo para eles: nós já ordenamos vocês, não preguem o Evangelho, não falem de Jesus. Lá, a partir do verso 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém? Então, toda vez que a obediência civil implicar em que você precisa desobedecer o Evangelho, meus queridos, aí lasque-se a obediência civil. Amém? Que alívio, né? Toda vez em que a obediência civil implicar em que você precisa desobedecer a Deus para isso, lasque-se a obediência civil e antes importa servir a Deus do que aos homens. Primeiramente. Amém?
Amém? Que o Senhor nos dê graça, meus queridos, para sermos uma geração que faça política, mas faça política movida pelo Evangelho. Amém? Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, qualquer coisa que você for expressar nas suas redes sociais, faça em nome do Evangelho. Equilibrado pelo Evangelho. Sem palavras de ódio. Sem palavras de divisão. Com palavras de amor, de graça. Nós não somos obrigados a concordar com tudo que os nossos governantes fazem. Não é isso. Mas é que quando formos tomar qualquer tipo de posicionamento, o façamos movidos pelo Evangelho. Isso não é alienação. Isso é uma obediência a Deus. Deus sabe que isso é difícil para cada um de nós. Para cada um de nós seria muito mais fácil nós nos submetermos. Não seria? Mas isso faz parte do tratamento do nosso próprio caráter. E que a gente possa ter graça de vivenciar isso. Em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Santo Deus, nós entendemos, Senhor Jesus, que o Teu Evangelho é completo. E nós não precisamos nada fora dele, Senhor. Pois o Teu Evangelho coloca todos os seres humanos como iguais diante de Ti. O Teu Evangelho demonstra, Senhor Jesus, que a Tua preocupação e a Tua prioridade, Deus, e o Teu chamado, primeiramente foi para os pobres, o qual todos nós também estamos inseridos, Senhor Jesus. Ninguém que está aqui nessa noite é rico, Senhor. Todos nós vivemos do básico, Senhor Jesus. Deus, nós não aceitamos, Senhor Jesus, que as nossas responsabilidades, Deus, a nossa tarefa como igreja, Deus, seja tomada da igreja. Seja taxada, Deus. Seja partidarizada, Senhor Jesus. Deus, nós queremos realmente que o Senhor nos mova, Deus, no movimento de amor e graça, Deus, para com todos os pobres da terra. Mas não somente para com os pobres, Deus, mas para com exatamente todos aqueles que sofrem, Senhor Jesus. Que sofreram, que ainda sofrem, que ainda sofrerão, Senhor Jesus. O mundo está ferido, Senhor Jesus. O mundo precisa da igreja. Nós precisamos um do outro, Senhor Jesus, como igreja, como comunidade. Nós precisamos cuidar um das feridas dos outros, Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, Senhor Jesus, precisamos estar disponíveis, Pai, para ajudar, Deus, a curar as feridas desse mundo, Senhor Jesus. Esse mundo está sangrando, Senhor. Desesperado para que o Evangelho seja anunciado, Senhor. Deus, que a gente tenha, Deus, a coragem, a intrepidez de pregar o Evangelho, Deus. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o mundo odeia o Evangelho, mas nós cremos na Tua graça, no poder do Teu Espírito, que é o único capaz de convencer o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Deus, tem misericórdia dessa geração e usa-nos, Pai. Use-nos. Em Teu nome, Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Vão na graça, vão na paz. Amém.